Olá, este é o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e é um prazer ter você aqui conosco para mais um episódio. No episódio de hoje, gravado diretamente dos estúdios da AFIA, em São Paulo, eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial. Ana Estela Haddad, responsável por uma das missões mais ambiciosas do país, que é a digitalização do SUS. Ana Estela é secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e é pioneira no Brasil em políticas públicas que usam tecnologias da informação aplicadas à saúde e está liderando uma das transformações mais relevantes do setor público brasileiro. Tornar o maior sistema de saúde público do mundo mais conectado, inteligente, integrado e centrado nas pessoas. Ana Estela, fico muito contente por ter aceito o convite aqui para o ExpertCast. Estou super animado aqui com o nosso papo para aprender com você e parabéns pelo belíssimo trabalho à frente da Secretaria. Gustavo, muito obrigada. É uma grande satisfação poder conversar com você, com todos que forem nos ouvir depois e agora, enfim. E parabéns pelo trabalho de educação e comunicação também que vocês fazem, que na saúde é fundamental. Muito obrigado. Bem, eu vou começar te perguntando sobre saúde digital, que é um conceito relativamente novo, mas que a gente vê mais e mais sendo empregado mundo afora. Eu queria saber como que o Ministério da Saúde e a sua secretaria definem esse termo saúde digital. Essa é uma ótima questão. Primeiro, dizer que essa secretaria é uma secretaria relativamente nova. Ela foi criada em 2023, né, a partir do início do primeiro mandato do terceiro mandato do presidente Lula, com a ministra Anísia. Mas, na época, 4 ex-ministros participavam do grupo de transição, que estudaram o momento que a gente estava da saúde e fizeram propostas para o novo governo. E uma das propostas mais inovadoras ali, no caso, foi criar essa secretaria. E a saúde digital, como você bem disse, né, hoje é um termo bastante usado e praticamente a gente pode dizer que a partir da pandemia todo mundo passou a entender melhor do que a gente estava falando quando fala de saúde digital. Mas as tecnologias digitais, elas vêm numa evolução que não é de hoje, mas o que aconteceu é que eu acho que elas se propagaram e ganharam novas formas de uso e foram evoluindo também, não só para dentro da saúde, vindo de outras áreas, né? Então, por exemplo, há 20, 25 anos atrás, a gente começou a falar em telemedicina, depois a gente ampliou para telesaúde, e-saúde ou saúde eletrônica, e hoje, dentro da saúde digital, a gente considera, e a Secretaria não é só de saúde digital, ela é informação em saúde digital, porque também a Big Data, a Big Data, ela passa a fazer parte, a grande capacidade de processamento, para de dados você ter uma inteligência analítica e gerar informação relevante para tomar de decisão, é um processo, é um ciclo que está dentro da saúde digital. Então, hoje a telesaúde, ela é um pedaço do processo. Mas tem muito mais dentro disso. E é como se a gente pudesse dizer que a saúde digital é o conjunto de técnicas, práticas, valores que se desenvolvem a partir do crescimento do espaço digital. É uma cultura, né, que você tem que introjetar. E o que é mais interessante dessa definição, eu gosto muito dela, tem definições da Organização Mundial da Saúde, mas essa foi cunhada por um brasileiro, que é o professor Daniel Segulem, que criou, ele é médico também, criou o Departamento de Informática Médica na Unifesp. E ele fez essa definição na década de 90, em 97. Você olha para essa definição, ela está atual, né? Então, ele teve essa visão. Que bacana. Eu me lembro dele na minha época de residência médica na Unifesp, né? Então, ali o departamento, né, de informática médica liderado por ele. Bacana não só saber que foi ele que cunhou, como continua ativa, né, e cada vez mais sendo utilizada. Exato. Eu queria passar para um outro ponto, Ana Estela, que é o SUS Digital, né, que é o programa carro-chefe da Secretaria,
Queria saber, e aqui para os nossos ouvintes, qual que é a principal lição de casa que ele recomenda aos estados e municípios para melhor trabalhar os dados na plataforma RNDS, e também se você puder contar um pouquinho mais sobre essa plataforma, seria ótimo. Perfeito. Começando pelo programa, o programa SUS Digital, para nós, ele é um guarda-chuva dentro do qual a principal missão dele é promover a transformação digital do SUS. Ela está estruturada em 3 eixos: o eixo da cultura digital, educação, cultura para a saúde digital, a literacia que a gente precisa ampliar, o eixo das soluções digitais, né? Então, a telesaúde, a internet das coisas, os dispositivos médicos, enfim, tem uma série de coisas hoje que a gente pode utilizar dentro da transformação digital. E o terceiro eixo que tem a ver com a informação, como você bem colocou, né? Então, os sistemas de informação, a capacidade analítica de processamento, por exemplo, de uso da inteligência artificial para apoio à tomada de decisão, apoio a monitoramento e a informação estratégica. E a gente também estruturou o programa de uma forma que tem um aspecto que é a nossa relação com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, o pacto interfederativo, porque cada estado é independente, cada município é independente, autônomo, mas a gente tem no Ministério da Saúde a missão de propor diretrizes, pactuar com estados e municípios, e aí isso se propaga pelo sistema, com participação social, claro. E, do outro lado, tem algumas ações estruturantes diretamente como incumbência do Ministério da Saúde para dar suporte a esse processo que tem que ser conduzido também por estados e municípios. Então, a Rede Nacional de Dados em Saúde, ela está dentro dessas ações estruturantes diretas do Ministério. A Rede Nacional de Dados em Saúde, ela é uma plataforma de interoperabilidade para que a gente possa interoperar, é diferente de integrar, os sistemas, os diversos sistemas de informação hoje que a gente tem no país. Tá? Então, o DataSUS, que é o Departamento de Informática e Inovação, que está na nossa secretaria atualmente, ele tem quase a idade do SUS, né? Ele foi criado em 1990. Ele já criou mais de 400 sistemas de informação. E hoje a gente tem, no começo eram sistemas mais contábeis, quantitativos, depois a gente passou a ter o SINASC, por exemplo, que registra todos e monitora os nascidos vivos, o SINAM, que monitora os agravos de notificação, o SIM, que monitora a mortalidade, enfim. A gente tem uma série de sistemas que acompanham exames, vacinas, enfim, tudo que a gente imaginar que acontece de ações e serviços de saúde. Mas tudo isso sempre esteve fragmentado. Cada um foi criado no momento, cada um com uma função. E além da gente ter os sistemas do SUS, a gente tem os sistemas que são criados por outros entes, ou por estados, ou por municípios, ou pelo setor privado. E o paciente, o cidadão que vai atrás da saúde, a jornada dele é mista, ela acontece em vários espaços, em vários momentos, e ela não pode, às vezes, ficar presa, ela fazer todos os exames no mesmo laboratório. Então, ele entra no aplicativo do laboratório, ele tem os exames dele. Mas se ele fizer num outro laboratório, aí ele tem que voltar lá e mudar de aplicativo. Então, como é que faz, né? Então, a Rede Nacional de Dados em Saúde, ela é a mágica por trás da gente ter agora o Meu SUS Digital. Então, eu convido todos os ouvintes que não tiverem baixado ainda o aplicativo Meu SUS Digital. Ele é gratuito, está na Apple Store, na Google Play. E a partir dele, que está também ligado ao gov.br, então, que é o grande aplicativo, o super aplicativo do governo federal, é a mesma senha, você se cadastra e usa a mesma senha. Então, você pode acompanhar seu histórico de vacinas, seu histórico de atendimentos. Nesse momento, ele já está, a Rede Nacional de Dados em Saúde está interoperável com os prontuários do SUS, com os sistemas do SUS, com a maioria. E nós estamos começando já também a trabalhar gradualmente com o setor privado para que a Rede Nacional de Dados em Saúde seja a grande referência para toda a saúde brasileira. Né? Então, o ministro, junto com o presidente Lula, há 10 dias atrás, e com a ministra Esther Dweck, porque o governo digital
está ligado ao Ministério de Gestão e Inovação. Então, eles anunciaram um conjunto de ações. Dentro desse conjunto de ações, nós tivemos o decreto que oficializou. Então, é um decreto presidencial que oficializa a Rede Nacional de Dados em Saúde como essa plataforma de interoperabilidade. E essa semana, segunda-feira, junto com a ANS, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós pudemos anunciar o envio dos dados da ANS também para a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, está começando essa carga, começa com os dados que são de 2020 a 2025, isso vai levar mais ou menos uns 2 meses. A partir de outubro, vai começar a carga automática. Então, aí, os atendimentos que forem sendo feitos por planos de saúde e que os dados desses atendimentos que vão para a ANS, automaticamente estarão na Rede Nacional de Dados em Saúde. Portanto, aí o meu SUS digital, a partir daí o meu SUS digital vai mostrar também os dados dos beneficiários de planos de saúde, não só de quem é atendido no SUS. Poxa, maravilhoso. E a gente vai deixar aqui na sinopse do episódio os links para o meu SUS digital. Ótimo. Eu sou um grande usuário desde a época da Covid, me lembro ali que, poxa, todas, não só as vacinas, todos os exames que nós fazíamos estavam. E eu fico pensando aqui, até já tivemos episódios aqui sobre Open Health, né, ou saúde aberta, e toda aquela ideia do prontuário único para cada brasileiro e brasileira, a semelhança de outros países como Estônia, Israel, é um sonho que vai se tornando realidade. Aí queria até complementar a pergunta também nessa linha, né? Quando que a gente talvez tenha um prontuário único englobando tudo? Olha, eu fiz uma radiografia de tórax no laboratório X, ou eu fiz um outro exame qualquer, um atendimento, está tudo naquele prontuário e eu consigo ter isso fácil à mão. A gente tem o desafio de chegar na parte de imagens. A parte de imagens é mais desafiadora porque a gente precisa de muito mais espaço de servidor, né, a imagem, ela né, pensando num país com mais de 200 milhões de habitantes, você já imaginou, né? Então, a gente, por enquanto, trabalha com laudos de exame, né? Agora, a gente não vai chegar, talvez, no prontuário único. Acho que no ponto que a gente, com tudo que a gente andou, a gente teria que parar e começar de novo, não é possível. Por isso que a RNDS seria esse espaço de construir, na verdade, um espaço de registro e histórico em que tudo pode estar no mesmo lugar. Então, esse espaço é o meu SUS digital para o cidadão, é o SUS digital profissional para o profissional no contexto de atendimento do paciente, e agora nós temos uma terceira plataforma que é o SUS digital gestor. Então, no SUS digital gestor, o gestor municipal, estadual, passa a ter os painéis com os dados da sua população, para poder acompanhar, fazer busca ativa para quem não vacinou a tempo, enfim, o hipertenso, o diabético, está na hora de fazer um controle, então vamos agendar. Então, a gente hoje está trabalhando com o dado identificado, caminhando para que o CPF seja o identificador comum, né, como diz a lei, então é um processo, a gente tem que caminhar para isso. E então, como a gente não pode ter o mesmo prontuário, o que a gente está construindo é que todos os prontuários que são usados, não importa qual e onde, possa adotar padrões, como o padrão FHIR, para troca de dados em saúde, de tal forma que, adotando esse padrão, ele possa enviar o conjunto mínimo de dados dentro de um modelo informacional e computacional para a Rede Nacional de Dados em Saúde. E o que é muito legal da Rede Nacional, da RNDS, é que ela faz uma espécie de filtro, né? Então, um dado novo que chega, ele vai ser, primeiro ele vai ser checado. Então, se você, ela vai entrar pelo CPF. O CPF é o identificador. Aí ela vai checar, ela vai cruzar, por exemplo, com o CAD-SUS, ela vai cruzar para ver a consistência, se aquele dado é íntegro, se aquele dado é correto, né? E ela tem todo o histórico de caminho e registro daquele dado e do enriquecimento dele antes de ser disponibilizado. Então, a gente vai tendo um processo também de construção dessa cultura digital dentro de uma visão de integridade do dado, de um dado correto,
e as questões de segurança. Ela também adota todos os padrões que atendem à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Excelente, né? A gente vê enormes avanços. Novamente, parabéns, né, tanto a você quanto a todos aqui na Secretaria e todas a Secretaria por esses grandes avanços feitos pela saúde digital e pela transformação digital do setor. Aí eu queria aproveitar para perguntar também a respeito da solicitação que a Secretaria fez às macro-regiões de saúde para um plano de ação para a transformação digital. Gostaria também de saber os resultados e como foi, como tem sido esse processo. Muito bom, Gustavo. Essa é a outra. Eu falei muito da RNDS e falei que e tem a parte da nossa ação com estados e municípios, com as secretarias de saúde. Então, no início de 24, quando a gente lançou o programa SUS Digital, ele tem um conjunto de portarias que normatizam o programa. A gente apresentou, a gente distribuiu recursos, 464 milhões de reais, mas para isso os estados e municípios tinham que aderir ao programa e cumprir 3 etapas para fazer jus aos recursos, né? A primeira etapa era um diagnóstico situacional da rede de serviços do SUS, por macro-região de saúde, porque a macro-região, você tem as regiões de saúde e a macro-região. Então, a macro-região, ela congrega um conjunto de redes, né? São 120 macro-regiões no país, de tal forma que você tem que pensar as dificuldades e as faltas, digamos assim, para uma região. Por quê? Porque você tem a alta complexidade, o hospital, ele é mais concentrado. Os ambulatórios você tem em mais municípios. E a unidade básica de saúde, você tem em todos os municípios, pelo menos os municípios você tem. Então, a atenção primária é bem descentralizada e alta complexidade. Então, você precisa pensar a jornada dos pacientes e a rede de uma maneira integrada e a jornada do paciente. Então, primeira coisa era o diagnóstico, né? Então, bom, qual é a força de trabalho, qual é a fila de especialistas que você tem, quais os serviços que você precisa contratar fora da sua região de saúde. Então, o que é que falta? Primeira coisa. A segunda etapa, nós criamos um Índice Nacional de Maturidade para a Saúde Digital. Então, ele tem 7 dimensões, a telesaúde é uma das 7 dimensões, mas a infraestrutura, a conectividade e a rede, a proteção de dados é uma dimensão, o monitoramento e avaliação, a infraestrutura, sistema de informação, a interoperabilidade. Então, é como se você olhasse para os estados e municípios e falasse, a gente quer fazer transformação digital, precisa atender todas essas camadas. Não adianta fazer uma só, senão não vai dar certo, nós não vamos conseguir, né? Tem que pensar sistemicamente. Então, isso foi muito importante, porque mais do que ranquear as secretarias por maturidade, esse foi aplicado nos 5.570 municípios e nos 27 estados. Não foi por macro-região, foi individualmente, que essa é a nossa tarefa, né? E o país inteiro aderiu. Nós tivemos 100% de adesão. É fantástico. Então, hoje nós temos os resultados. Então, quer ver uma surpresa? Se você pegar o estado do Amazonas, na dimensão telesaúde, ele tem um estágio relativamente maduro. Apesar da gente pensar, mas será que o Amazonas... Não, já tem mais de 20 anos que tem telesaúde lá e ali tem alguma maturidade. E a terceira etapa, então, era o plano de transformação digital, aí de novo por macro-região, que tinha que se basear no diagnóstico situacional e no índice de maturidade para que o plano pudesse ter uma coerência. E dizer, então, isso é porque a gente considera o quê? As especificidades. O Brasil é imenso, é diverso, cada um está num ponto, cada um tem uma coisa e não tem outra. Então, o plano precisa ser customizado. Ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar um caminho comum, porque o SUS é um sistema único. Então, todo mundo precisa percorrer um caminho em comum para que a gente possa fazer essa transformação de forma colaborativa. Bem, nós chegamos aqui ao final da primeira metade do nosso episódio. Anistela, muito obrigado pela presença. Vou te receber novamente aqui em breve para a gente continuar essa excelente conversa sobre o SUS digital e o Agora Tem Especialistas. Bem, e para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, não deixe de fazer parte da comunidade de inovação em saúde, que já tem mais de 12 mil integrantes. Nossos grupos são abertos e gratuitos. Você pode fazer sua inscrição em www.inovaçãosaude.com. O ExpertCast é um projeto que tem a produção da SouPods
e o apoio da Agfa Radiology Solutions. E para esse episódio nós tivemos a gentileza da AFIA em nos ceder seus estúdios aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela companhia, até o próximo episódio. Não deixe de curtir o ExpertCast na sua plataforma preferida de áudio ou vídeo, nos dar 5 estrelas e compartilhar esse e outros episódios com seus amigos e contatos. É assim que conseguimos divulgar informações de qualidade em inovação na saúde. Muito obrigado.